Como são itens muito importantes na execução de uma obra de instalações que acabou de ser contratada, eu vou repetir quais são as principais etapas que um engenheiro que trabalha numa instaladora, que foi contratada para executar a instalação de uma obra, deve seguir. O primeiro passo que ele faz quando a obra é contratada pela instaladora em que ele trabalha é analisar o contrato da obra, para aprender quais são as obrigações da construtora perante a instaladora, como também quais são as obrigações da instaladora perante a construtora. Com isso, ele evita que o engenheiro da construtora venha com enrolado e jogue para cima dele serviços que são contratualmente obrigatórios para ser executados pela instaladora, né? Como execução de canteiro, escavações, abertura de rasgo em alvenaria, chumbamento de tubulações, etc., né? O segundo passo que o engenheiro deve executar para se assenhorar da obra que ele vai realizar é a análise dos projetos e especificações da obra. Ele faz uma análise completa dos projetos e especificações da obra, registra todas as incoerências que ele encontrar no projeto, erros, não conformidades com normas e, após fazer essa análise, ele faz uma reunião com os encarregados em que ele apresenta os projetos para os seus encarregados. Após ele fazer essa apresentação dos projetos da obra para os seus encarregados, ele dá um prazo de 3 a 5 dias para que seus encarregados venham apresentar as dúvidas, os esclarecimentos que eles precisam e, até se for o caso, apontar alguns erros que eles encontraram ou não conformidades, né? Depois dessa reunião que ele faz com os encarregados, em que ele tira todas as dúvidas dele, aí em conjunto, ele e os encarregados podem fazer os levantamentos dos materiais que vão ser usados na obra, as requisições de materiais e também o planejamento físico-financeiro da obra, né, com o cronograma dela. A partir dessa reunião, o engenheiro está com condição de fornecer para a empresa em que ele trabalha as requisições de materiais para a execução daquela obra. Quando ele faz o cronograma físico-financeiro, permite que ele possa fazer as requisições de materiais de modo escalonado, porque é evidente que ele não vai executar tudo ao mesmo tempo, né? E ele fazendo as requisições de materiais de modo escalonado, ele evita gargalos financeiros na empresa. Por outro lado, no cronograma físico-financeiro, cabe a ele colocar o maior percentual possível nas etapas iniciais da obra, de tal maneira que a obra vá se autofinanciando, né? E se ela parar por qualquer motivo, a instaladora não terá prejuízo de modo algum, porque já faturou até mais do que gastou. Isso tudo são coisas que parecem bobagem, mas quando você analisa direitinho, você percebe a importância de um bom planejamento, né? Depois que o engenheiro executa todo esse planejamento e que faz também até os quadros de controle da obra para ele, né? E que dá os prêmios de produção para as equipes que vão executar os serviços, porque ele calculou já os homem-hora, o engenheiro pode passear pela obra, olhando tudo que está sendo executado, olhando calmamente todas as frentes de serviço, e aí procurando até maneiras de melhorar a produtividade. Ele pode até perguntar assim para si mesmo: como é que eu posso fazer para melhorar isso? O que é que eu devo, que providência eu devo tomar para a produção aumentar aqui? E vai começando a aparecer ideias, sabe? Dividir o pessoal, não deixar o pessoal todo aglomerado num canto, que os homens tendem a se aglomerar para fazer serviço, para ficar no algazarra. Providenciar mais equipamentos, mais furadeiras, mais escada, mais máquina para abrir rasga em alvenaria, e mais pás, e mais EPI, né? Então, com isso, ele pode subdividir mais as equipes, promover até competição entre elas, né? E a produtividade vai lá para cima. Na análise que o engenheiro faz do projeto e nas não conformidades, erros ou até alterações necessárias, por exemplo, porque o projetista de instalações projetou uma bomba que era de certa potência, mas depois a parte hidráulica alterou, por uma razão qualquer, a potência da bomba e o projeto elétrico ainda está com a antiga. Uma máquina de ar-condicionado foi trocada também, ou houve um erro até
de informação na época do projetista de ar-condicionado que não foi detectado depois. Então, quando o engenheiro faz todo esse controle cruzado, né, verifica todas as máquinas que estão a serem fornecidas para a obra, se o projeto elétrico atende às necessidades dela, ele pode ir com esse conjunto de itens para serem corrigidos, conversar com o projetista da obra, sabe? Para pedir que ele tome providência para corrigir o projeto. Essa providência, quando a obra não tem fiscalização, quem toma ela é o engenheiro, projetista, engenheiro que está executando a instalação. Mas quando a obra tem uma fiscalização, o engenheiro que está executando a instalação fornece as informações para o fiscal e pede as providências dele. Caso o projetista, por uma razão qualquer, não esteja acessível ou se omitiu, o engenheiro que executa a obra tem todo o direito de fazer essas correções e assumir a responsabilidade pelos novos dimensionamentos. Para tanto, ele assina um RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Ele é um corresponsável pela execução da obra. Não cabe só ao projetista a responsabilidade, não. E ele é obrigado, por lei, a fornecer uma planta cadastral das instalações. Então, quando ele faz essas alterações, ele redige uma planta que se chama planta cadastral. E nessa planta cadastral, ele coloca as alterações que foram feitas. Aliás, é um problema sério que ocorre no Brasil, sabe? É o fato de que as obras não têm plantas cadastrais. E quando tem, foram feitas por pessoas que não tinham condições de fazê-las. O que é que ocorre geralmente? Uma empresa está no final da obra, já está contratando outra obra, pegou grande parte daquela equipe, já levou para outra obra e não tem gente para fazer a planta cadastral, manda um pessoal do escritório técnico, às vezes até técnicos recém-formados, para fazer as plantas cadastrais. Eles chegam lá, tudo já está coberto, muita coisa está acessível, mas eles não têm aquele tino para verificar os devidos sistemas, né? Aí chutam, rabiscam, fazem uma coisa de qualquer jeito. O construtor não olha, libera aquela planta como sendo a planta cadastral e o cliente termina recebendo uma coisa que não corresponde à realidade. Isso é o que ocorre no Brasil em 90% das obras e talvez até 100%. Eu ainda desconheço uma obra que hoje em dia, quando ela termine, a planta cadastral reflita a realidade. Quando eu fiscalizei obras, eu ainda exigia, a cada medição que a instaladora fazia, ela me apresentar a planta cadastral daquele serviço. De tal maneira que, quando chegava no fim da obra, a última fatura, ela me apresentava a planta cadastral daquele último item que ela executou. Senão, eu não liberava pagamentos. E com isso eu conseguia plantas cadastrais, né, das obras que eu fiscalizava. Mas isso ocorre em 0,5% no Brasil, né? Eu sempre me interessei e me preocupei com o problema da manutenção, sabe? A manutenção é que enfrenta todas as dores de cabeça que a obra deixa. E a gente tem que facilitar a vida dos pobres coitados, né?